Olá, vamos abordar um tema importante para a vida de muita gente hoje: direitos para a pessoa com epilepsia. E eu tenho o prazer de conversar com o advocacy da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia, o Dr. Julino Rodrigues. Deixa eu apresentá-lo melhor a vocês. Dr. Julino Rodrigues, ele é também biólogo, mestre em saúde coletiva e doutor em psicobiologia pela Unifesp, pós-doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com especialização em pesquisa clínica e inovação. Ele também é membro do Observatório de Direitos dos Pacientes da Universidade de Brasília e da Associação Brasileira de Epilepsia, ABE. Seja muito bem-vindo, doutor Julino. Lina, muito obrigado. Gostaria de deixar uma saudação especial e um abraço, porque eu conheço o teu trabalho, eu sei o quanto é importante o que você vem fazendo, não só pela nossa comunidade, mas também pelo direito, pela participação social, combate à invisibilidade. Parabéns, parabéns à tua equipe e parabéns à TV Câmara por ter esse espaço democrático e de diálogo com a sociedade civil organizada. Ai, muito obrigada. Bom, vamos começar então. Epilepsia no Brasil. Nós estamos falando de quantas pessoas nesse universo? Olha, Lina, é difícil de mencionar porque muitos casos eles não são de notificação compulsória, tá? Uhum, Então, nós temos algumas estimativas. Então, hoje, a epilepsia tem uma dimensão expressiva no Brasil mesmo, sem essas estimativas mais concretas, tá? Mas os dados oficiais do SUS trabalham com uma prevalência entre 5,4 e 16,5 casos por 1.000 habitantes, que na população brasileira atual ele corresponde entre 1 até 3,5 milhões de pessoas, que é muita coisa. Nós acreditamos que, à medida que forem feitos estudos epidemiológicos, esses números não tenho dúvida que serão maiores, tá? Mas, portanto, hoje, mesmo com esses números, estamos falando de um tema importante para a saúde pública, de uma condição que é, infelizmente, ainda marginalizada e uhum. frequentemente tem um impacto direto sobre saúde, educação, trabalho, renda, participação social. Então, quando a epilepsia é tratada como um assunto periférico, que infelizmente no Brasil é assim que ela é tratada, Uhum. o que se produz na prática é uma invisibilização de milhões de brasileiros e atraso de respostas que, na minha visão, deveriam estar no centro da política pública. E até porque nós temos vários tipos diferentes, né, de epilepsia, e em geral as pessoas acabam sempre, quando se fala em epilepsia, até por desinformação, fala, é aquele tipo de crise que a pessoa cai no chão, baba, se debate. Mas não é só, né? Nós temos um quadro importante, grande, que afeta a família inteira nas epilepsias raras, por exemplo. Exatamente. Infelizmente, a, a epilepsia, mesmo com esse número expressivo de pacientes, ainda acaba sendo um tema um pouco marginal na Aham. discussão de políticas públicas, ou mesmo pela grande imprensa. Por isso que é fundamental, o trabalho que você vem desenvolvendo, tá? E nós temos um desafio muito grande, doutor Julino, sobre como a gente pode avançar na questão dos direitos para essas pessoas que vivem e convivem com a epilepsia no Brasil. Exato, sim. É importante dizer, então, reforçar agora o porquê que é importante, tá? O Uhum, desafio não está apenas em reconhecer direitos no papel, tá? O desafio está em fazer com que os direitos cheguem de forma real na vida das pessoas. Esse é o maior desafio. Aliás, de uma forma geral, a implementação de políticas públicas é um dos grandes desafios do nosso sistema de saúde, tá? Muitas vezes o paciente até tem um direito formal, mas encontra demora no diagnóstico, dificuldade de acessar um especialista, falha no abastecimento de medicamentos, que é um dos temas centrais, inclusive, que a ABE vem trabalhando esse ano, despreparo institucional e muito estigma. Então, avançar em direitos para a pessoa com epilepsia significa o quê? Reduzir a distância entre a norma e a vida real. A gente usa até um uhum. termo em políticas públicas que é a burocracia de rua. Fazer com que o que é discutido no gabinete chegue de fato na vida dos pacientes. Isso exige uma coordenação entre saúde, educação, trabalho, assistência social e também uma ação pública mais firme no enfrentamento ao preconceito, tá? Porque o Uhum. paciente com epilepsia, ele não está na caixinha apenas do Ministério da Saúde. Ele transita entre saúde, educação, trabalho,
E essa visão integral do paciente é um dos desafios também para políticas públicas. Vamos tentar esboçar, né, mais detalhadamente algumas dessas áreas principais. Vamos começar pela saúde. Hoje, a pessoa com epilepsia, ela tem um atendimento gratuito no sistema de saúde? Ela tem medicação gratuita pelo SUS? Ah, então, Lina, existem sim direitos. Existe uma necessidade de revisão do PCDT da epilepsia, de incorporação de novos tratamentos, mas hoje um dos principais problemas Hum, realmente em relação ao acesso regular. Existe muita intermitência em acesso ao tratamento, muita dificuldade de uma garantia regular do acesso à saúde, tá? tá. Mas de uma forma geral, então, tá? Nós temos sim, a pessoa tem diversos direitos, tem medicamentos no Sistema Único de Saúde, como clobazam, levetiracetam, reforçando, existe intermitência e problemas graves de desabastecimento, tá? Mas hoje, de uma forma geral, esses direitos eles estão bem dispersos, tá? Então, a pessoa com epilepsia, ela está protegida, sim, pelo direito à saúde, pelo SUS, por normas de educação, por regras de proteção contra a discriminação no trabalho, e em determinadas situações até por instrumentos da assistência social e da previdência. O problema, Lina, é que o Brasil ainda não organizou esse conjunto em um marco claro, simples e facilmente acionável pela comunidade, tá? Não é fácil estar disperso esse direito do paciente. Então, o desafio atual, na minha visão, não é partir do zero, tá? O ponto central é que o Brasil, então, não organizou esse direito em um marco legal específico e sistematizado para a epilepsia. Por isso, muitas Uhum. famílias têm dificuldade em saber o que podem exigir. De uma certa maneira, nós temos, por exemplo, alguns benefícios garantidos, por exemplo, na área de demências, de coisas muito específicas, como o BPC. No caso da pessoa com epilepsia, cita para a gente, tem alguns benefícios que a gente poderia dar como orientação para as pessoas que nos assistem nesse momento? Pela realidade que você está nos passando, é preciso mesmo uma mobilização muito grande por parte da própria sociedade e das pessoas que vivem com essa condição. Agora, por exemplo, tem determinadas possibilidades, por exemplo, em alguns benefícios, da pessoa com epilepsia ser enquadrada dentro, por exemplo, da lei, da pessoa com deficiência? Tem, mas demanda. Isso é um tema ainda em construção no Brasil de uma forma geral, que é pensar a deficiência a partir de uma avaliação biopsicossocial, tá? Isso é Uhum, fundamental, porque a epilepsia em si, ela não é uma deficiência, mas a pessoa com epilepsia, ela pode ser considerada sim uma pessoa com deficiência a partir dessa avaliação biopsicossocial, tá? As condições de vida que nós impomos, que a sociedade impõe para essas pessoas, pode sim torná-la uma pessoa com deficiência, devido a esses contextos que a pessoa está. Esse é um trabalho muito importante sendo desenvolvido aqui também pela Associação Brasileira de Epilepsia. Temos à frente uhum. aqui a Denise, a Laila, a Patrícia, que estão desenvolvendo esse assunto, mas a gente precisa ainda trabalhar um pouco melhor essa pauta dentro do governo federal, tá? Discutir a questão da Lei Brasileira de Inclusão. Então, essa é uma pauta ainda em desenvolvimento para nós, tá? Mas sim, a pessoa pode ter acesso a esses direitos, desde que ela tem essa avaliação biopsicossocial. Até porque tem determinados casos de pessoas com epilepsia refratária, né, de difícil controle, que a pessoa não consegue trabalhar, não consegue estudar. Então, nesses casos, essa pessoa está alijada da possibilidade de ganho de sustento. Exatamente, e ainda tem uma questão adicional que ela precisa de um acompanhante muitas vezes, um pai, uma mãe, porque a pessoa Uhum, pode ter uma crise, então é importante que ela tenha essa pessoa acompanhando ela. Então, quando você fala também acesso a direitos, é também fundamental discutir acesso ao direito do cuidador, tá? sim. Porque esse cuidador, geralmente essa mãe, porque muitas vezes o pai vai embora, né? Então essa mãe muitas vezes ela tem que parar de trabalhar e dedicar integralmente a vida dela no cuidado dessa pessoa, tá? E fora o risco de SUDEP que a pessoa tem, então é uma carga emocional enorme para esse cuidador. Porque uma pessoa com epilepsia, ela pode vir a óbito em algumas condições, então pessoas com epilepsia farmacorresistente. Então, é uma carga emocional gigante, tá?
Ainda mais quando você tem desabastecimento de medicamentos básicos, tá? A pessoa pode parar na UTI, como aconteceu, tá? Então, Uhum. pensar em direitos para a pessoa com epilepsia também é fundamental pensar no direito para o cuidador também. Suporte e direito para o cuidador. Daqui a pouquinho a gente vai chamar um intervalo, mas antes, eu queria um recado seu sobre uma pessoa que está requerendo um determinado direito, passa por avaliação e vê que ela realmente tem um determinado direito. Quando ela não consegue, ela tem algum canal de denúncia, algum canal para ela poder recorrer? Tem sim. O que nós recomendamos, de uma forma até mais rápida, é procurar uma associação de pacientes. Existem algumas associações de pacientes que são vinculadas à ABE, tá? Então, Tá. ela pode procurar no município dela ou procurar diretamente aqui a Associação Brasileira de Epilepsia, porque ela também vai ter um acolhimento emocional, alguém que vai estar disposto a sentar e conversar com ela. Nós temos aqui agora uma ouvidoria na Associação Brasileira de Epilepsia, temos uma assistente social que cuida também de ouvir essas famílias, dar alguma orientação inicial e acionar o poder público quando necessário. Mas, Uhum, fora isso, a pessoa tem que documentar muito bem o caso, o que está acontecendo, tem que produzir provas, tá? E é uhum, fundamental. E a partir disso, ela pode procurar, por exemplo, o Ministério Público Federal, o Ministério do Trabalho. É fundamental a pessoa também protocolar quando ela tem um problema relacionado ao serviço de saúde, acionar a ouvidoria do SUS. Se a uhum, pessoa não aciona também a ouvidoria do SUS, o sistema é como se ficasse invisível esse problema que aconteceu. uhum. Tá? Então, tem sim caminhos, nós podemos orientar com um pouco mais de detalhes, temos um formulário aqui na ABE, mas ó, procurem a Associação Brasileira de Epilepsia, procurem o Ministério Público, e fundamental registrar, quando for um caso no campo do SUS, registrar isso junto à, à Ouvidoria. ouvidoria do SUS, obrigado, Hum, e também, quando for no sistema privado, a Agência Nacional de Saúde. Perfeito. Tem canais de Doutor, denúncia, tá? Fundamental. Se a pessoa, vou reforçar, Lina, sua pergunta foi importante. Se a pessoa uhum, não denuncia, isso não entra na estatística, isso não vira análise de desempenho do serviço e da gestão. tá, perfeito. Vou precisar chamar um rápido intervalo e a gente volta na Perfeito, sequência, tá bom? perfeito, obrigado. Você não sai daí, não. A gente volta já já. Voltamos, hoje conversando aqui no Mais 50 Faz Muito Bem sobre direitos da pessoa com epilepsia, com o doutor Julino Rodrigues, que é advocacy da Associação Brasileira de Epilepsia. Então, doutor Julino, muito bacana no primeiro bloco você ter mencionado várias possibilidades de canais de denúncia, né? Na questão do trabalho, né, existe uma reclamação muito importante das pessoas com epilepsia em idade produtiva, que quando a empresa fica sabendo que ele tem epilepsia, o medo da epilepsia faz com que muitas vezes essa pessoa seja demitida por outros motivos aparentes ou nem seja contratada. Então, como é que a gente consegue tentar avançar e garantir a possibilidade de trabalho, de emprego para essas pessoas com epilepsia? Lina, a tua pergunta ela é fundamental e muito atual. Então, vou separar minha resposta em duas frentes. Primeiro, Tá. dizer que as condições hoje de trabalho se deterioraram bastante. Você tem casos, um número absurdo de citações, de reclamações referente às condições de trabalho, tá? Temos muitos casos de processo. Hoje a saúde mental é um problema muito grave hoje no ambiente de trabalho. Foram feitas algumas mudanças atuais na legislação, onde as empresas sim têm responsabilidade sobre a saúde do trabalhador, também numa perspectiva de saúde mental, tá? Então, de uma Uhum, forma geral, as condições de trabalho estão deterioradas hoje, tá? Em muitas frentes, que é uma pauta fundamental de políticas públicas. Bom, uhum, especificamente sobre a epilepsia, a discriminação, sim, ontem mesmo estava falando com duas pacientes, uma pessoa com um currículo brilhante, uma jornalista também, conversei com ela, e ela não consegue se colocar, né, no mercado de trabalho mais, tá? Então,
existe sim, e muitas vezes esse preconceito ele aparece de forma silenciosa, tá? Ele Hum. acontece na recusa de contratação, em restrição indevida de funções, na infantilização do trabalhador, uma leitura preconceituosa de que a pessoa seria permanentemente incapaz ou imprevisível. É. Então, o que que eu oriento? Se houver discriminação, o primeiro passo é documente, tá? Guarde Uhum. mensagens, e-mails, testemunhos, laudos e qualquer prova do tratamento desigual que essa pessoa recebeu. Depois, Uhum. essa pessoa pode procurar, então, os canais internos da empresa. É importante, sim, que ela siga esse trâmite. Pode procurar também, por exemplo, o sindicato. Eu citei também já o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Uhum. Pública. Ela pode procurar a Justiça do Trabalho e a proteção, sim, legal contra práticas discriminatórias hoje no Brasil, tá? Nas relações de Uhum. trabalho. O que ainda falta, muitas vezes, para concluir, Uhum. é que a vítima consiga transformar esse sofrimento em prova, tá? E Tá. a instituição precisa reconhecer que a epilepsia não pode ser pretexto para a exclusão. Existe um acordo velado, às vezes, de fazer esse processo de exclusão, de discriminação entre alguns membros de gestão, tá? E essa Uhum. cultura da exclusão é um desafio que precisa ser mudada. Então, tem uma frente que é legal, mas também tem uma frente que é cultural que precisa ser mudada. Você trabalha com a pauta da pessoa idosa, você sabe o quanto que a cultura ela é transversal nas relações Uhum. humanas, não é verdade, Lina? Sim, com certeza. E na questão da escola, né? Você mencionou já que é uma questão muito transversal à epilepsia, né? Não é só a saúde, tem a questão do trabalho, que a gente acabou de mencionar, e tem também muitas crianças, né, com epilepsia na escola. Qual o papel da escola? Quais os direitos dos pais com essas crianças que têm epilepsia hoje? Então, é outra pergunta muito importante, porque é uma frente que nós estamos trabalhando agora diretamente. E aí nós entendemos, deixa eu deixar primeiro dar um contexto geral para os nossos ouvintes aqui, para os nossos telespectadores. Tá. Primeiro, hoje, a experiência que nós estamos tendo é que as secretarias de saúde, de uma forma geral, as instituições de educação, elas não são muito permeáveis à pauta da saúde. A pauta da saúde na escola ainda é um certo desafio para os gestores de educação. Existe um programa chamado Programa Saúde na Escola, que eu acho fundamental, mas Uhum. existe ainda esse desafio de discutir a pauta da saúde. Pode ser que um dos motivos seja que hoje a escola está sobrecarregada com excesso de demandas sobre a missão social dela, formação. Então, é difícil mesmo. Outro problema é referente à violência na escola, tá? Então, quando a gente pensa em promoção da saúde, também tem uma questão que é central hoje para a educação, que é combate à violência, que também nos é sensível a essa pauta, tá? Uhum. Então, primeiro ponto é esse, tá? Então, gostaria de reforçar que na escola o núcleo de direito é claro, tá? Para a pessoa com epilepsia. A pessoa tem direito a acesso, permanência, aprendizagem e proteção contra a discriminação, tá? Tem já essa questão assegurada, né? Então, crianças e Uhum. adolescentes com epilepsia não deveriam, né, ser tratados como incapazes por definição, tá? Nem afastados das atividades de forma automática e sem base técnica, mas isso está acontecendo. Eu falo com, tem a nossa, uma das nossas embaixadoras, Nadine, dos jovens com epilepsia, ela Uhum. comenta, tem às vezes apelidos que são vexatórios de professores, às vezes, contra os alunos, tá? Então, infelizmente, você tem condições ainda muito deterioradas no ambiente escolar, tá? E para a epilepsia, talvez para o autismo, essa questão tenha evoluído um pouco mais. Tenho certeza que não de forma satisfatória, mas para a Uhum. epilepsia ainda é uma novidade. Estamos discutindo projetos de lei para treinamento dos professores. Tem um problema grave que é quando o paciente tem uma crise na escola, as pessoas não sabem socorrer. Se me permite Claro. só contar um exemplo curtinho aqui, teve Lógico. uma paciente que ela estava na escola, ela teve uma crise, não vou falar o nome dela, tá, para a proteção da individualidade dela, da Claro. identidade, mas ela comentou que ela teve uma crise, ela estava consciente durante a crise e ninguém sabia socorrê-la, e ela precisou orientar a professora sobre o que fazer em termos de primeiros socorros no caso que ela estava passando. Então, é uma Nossa. situação terrível para essas famílias, tá? Ou seja, a gente precisa, inclusive, divulgar muito mais aquele protocolo Calma,
enfim, para que todas as pessoas conheçam como é que as pessoas ao redor, diante de uma crise, pode ajudar essa pessoa, né? Tem que implementar o protocolo Calma, porque é uma situação que pode ser, inclusive, um professor, tá? Não é Claro. só um aluno, pode ser um funcionário, outro tipo de funcionário na escola. Então, o protocolo Calma, ele tem várias vantagens. Dentre elas, evitar, por exemplo, às vezes você não precisa chamar um SAMU, basta você ter uma noção básica, ter esse protocolo Calma, você consegue já fazer um atendimento. Evitar que essa pessoa se machuque. Por exemplo, tem lugares ainda que as pessoas acreditam que a pessoa precisa desenrolar a língua. Então, você tem muitos mitos ainda, você tem também alguns preconceitos. Então, o protocolo Calma, ele é acessível para as escolas. Ele é simples de ser implementado. Até vale a pena, né, falar um pouco sobre esse protocolo, o que fazer. Então, vale a pena fazer essa implementação nas escolas, tá? Esse protocolo, porque ele é acessível. É um acrônimo, né? Onde você tem lá alguns passos que você vai orientar a pessoa. Eu vou enviar para a tua equipe, se você me permite, o link desse protocolo Calma para deixar disponíveis para quem está aqui nos assistindo e Claro. convidar para conversar com a Associação Brasileira de Epilepsia. Então, meu recado é: mãe, pai, aluno, professor, vocês têm interesse em debater essa pauta na escola? Convide a Associação Brasileira de Epilepsia. Nós temos excelentes profissionais de saúde que podem orientar, dar uma palestra na sua escola. Tá? Então, entre em contato com a ABE, que eu tenho certeza que vai ser gratificante essa atividade dentro da tua escola. Perfeito. Acho que esse recado é muito importante mesmo para todas as pessoas que têm epilepsia e para as pessoas que pode vir a ter epilepsia. Até porque, gente, a gente sabe, eu já fiz esse programa, inclusive aqui, que vários diagnósticos a pessoa só recebe depois dos 60 anos de idade. Então, tem epilepsia na pessoa idosa, né? Então, isso vale para absolutamente todos nós. Importante, só para reforçar, gente, o protocolo Calma, a gente vai divulgar aqui depois, inclusive, eu vou querer o seu link, mas assim, é proteger a cabeça da pessoa quando ela está se debatendo, Isso. não pôr nada na boca, nem água, né? Contar o tempo, inclusive, né? Só afrouxar, tirar óculos, uma gravata que está muito apertada, e também contar o tempo, porque se passar de 5 minutos, aí sim, é um caso de emergência, precisa chamar o SAMU, né? Mas, Julino, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria um recado final seu, um alerta seu final, e já te agradecendo muito pela sua participação. Muito obrigado. Então, meu recado final é que a epilepsia precisa sair de um lugar de invisibilidade, meu recado vai para o poder público. Então, o que eu peço? A epilepsia precisa sair desse lugar de invisibilidade e entrar num lugar de prioridade pública. A comunidade não precisa de improviso, não precisa de piedade ou soluções episódicas. Ela precisa de uma rede organizada, acesso contínuo a tratamento, proteção contra a discriminação, educação inclusiva, apoio social e um debate institucional que trate a epilepsia como um tema de cidadania, em primeiro lugar. Do ponto de vista de políticas públicas, há pelo menos cinco frentes imediatas, então, que eu sugiro, que é fortalecer a atenção primária e os fluxos para a neurologia e centros de referência, atualizar continuamente os protocolos clínicos e assegurar abastecimento regular a medicamentos, acesso a profissionais de saúde, qualificar escolas e ambientes de trabalho, ampliar campanhas permanentes de enfrentamento ao estigma. Por exemplo, pode ser feita uma campanha até mais detalhada na Câmara. Tenho certeza que tem pessoas aí na Câmara que podem ter essa condição também. E garantir a proteção social quando a condição é gerar impedimento duradouro. E isso tem uma fonte de custeio concreta, tá? Então, ela passa pelo orçamento ordinário do SUS, pela assistência farmacêutica, pelo custeio da atenção especializada, por políticas públicas de educação inclusiva e, quando couber, pela rede de assistência social e previdência. O que falta muitas vezes, Lina, não é inventar um novo problema, é dar prioridade política, coordenação e execução a um problema que já está dado. Queremos prioridade, queremos centralidade, queremos estar na mesa para conversar com o poder público. Muito Perfeito. obrigado. Doutor Julino, muito obrigada, viu, pela sua participação. E, gente, olha, acessem
a Associação Brasileira de Epilepsia. Tem site, eles estão nas redes sociais. Importante essa articulação, né, das pessoas com interesses comuns para a gente poder avançar na questão dos direitos. Obrigada, doutor Julino, pela sua participação. Obrigado, Lina. Obrigada a todos vocês também, viu? Continuem nos acompanhando por aqui e acessem a ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima.